Ah, acho que vocês viram, né? Eu tô na escola, então por isso que eu estou mascarada e de fone. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente. Eu falei, estou na escola e às vezes surgem algumas perguntas aqui. Bom, então eu vou compartilhar com vocês, antes de qualquer coisa, os resultados, né? Eu preparei aqui uns gráficos para mostrar para vocês os resultados, como que o nono ano foi nas questões de geografia, tá certo? Então, tudo Todos isso. os nonos, dona? Oi? Todos os nonos ou só a nossa sala? Então, eu vou primeiro mostrar um geral dos quatro nonos e depois vou mostrar o de vocês, tá? Justamente para vocês terem uma dimensão aí, tá? Tá bom. Um comparativo. O que eu quero deixar claro é que isso aqui é referente apenas às questões de geografia, tá bom? Então, tudo isso que a gente vai conversar é só de geografia. Então, esse primeiro gráfico que vocês estão vendo é o desempenho Oi, geral. dona. Oi, bom dia. É o desempenho geral. Bom dia, desculpa o atraso. Tudo bem. É o desempenho geral das 4 turmas, então, na primeira AP, em relação às questões de geografia, tá? Se vocês observarem, a gente teve aí só uma questão, né? Uma questão não, uma habilidade, que é uma habilidade do nono ano, onde todas as salas foram, assim, não foram bem, né? Teve um desempenho aqui pequeno, 26% de acerto. Por quê? Qual que é a leitura que eu faço? É uma habilidade que talvez no momento que você estava fazendo a prova, a gente não tinha terminado ainda de falar sobre ela. Então, talvez faltou aqui realmente um pouquinho de conhecimento mesmo, a gente não tinha terminado o assunto. Então, na hora de vocês responderem, talvez não tenha sido tão simples, né? Porque ainda faltavam instrumentos para vocês compreenderem o que estava sendo pedido. Do restante, vocês podem ver, todas as questões estão acima dos 50%. A habilidade aqui 15, né, do nono ano, ó, uma média de 84% de acertos. Então, veja, o que a gente conseguiu conversar, ok. Aquilo que a gente não tinha completado ainda, vocês foram um pouco mais baixos, né? Teve um desempenho menor. Também quero que vocês se atentem ao seguinte. São assim, vocês responderam 13 questões, e dentro dessas 13 questões, foram cobradas 10 habilidades. E essas habilidades não foram só habilidades do nono ano, mas também habilidades do sétimo ano, habilidades do oitavo ano e as habilidades do nono. Por quê? Porque tem assunto que vocês vão construindo o conhecimento. Então, tem coisa que vocês precisavam buscar na memória, coisa que vocês aprenderam lá no sétimo ano. E que, com o passar dos anos, vocês amadurecem aquela ideia. Então, por isso que essas habilidades de outras séries também aparecem, tá? Então, só para vocês saberem isso. Tem essa questão das habilidades do nono, mas também tem habilidades de anos anteriores, que é aquilo, né? Vocês estão no nono ano, então a gente espera que vocês tenham aprendido as coisas dos anos anteriores e tenham aquilo com vocês. Tudo bem? Bom, esse é o geral. Vamos falar agora da questão do nono B. Vamos lá. Esse primeiro gráfico aqui, ele está trazendo 3 informações diferentes. A primeira delas é a participação
dos alunos da turma na resolução da prova. Então, na primeira AP, o nono ano B teve 79% de participação, certo? O que, assim, não é um número baixo, porém, a gente espera que para a segunda AP esse número seja maior, né? Que mais gente consiga realizar a prova, tá? Então, já vou comunicar aqui que para a nota de geografia, né? Todo mundo que fizer a AP Ciências Humanas vai ter um ponto na média, tá? Então, você fez a AP, logo vocês vão saber o dia, como vai ser e tudo mais. A gente sabe já, Pro. Ah, maravilha, então. Assim que vocês forem fazer, terminou a prova, tirou o print, mandou no grupo, eu já vou registrar ali que você vai ter um ponto na média de geografia, tá certo? Veja, um ponto na média. Então, assim, estou tentando ver se eu consigo convencê-los a fazer mais, né, mais gente participar da prova. Segunda coisa, essa segunda informação aqui é a porcentagem de acertos. Então, assim, dos alunos que participaram, a gente teve aí uma porcentagem de 66% de acertos nas respostas que foram dadas, tá? O que também não é um número ruim, é um número, né, razoável, mas que eu também espero que para a segunda prova a gente consiga melhorar, tá? E por fim, a gente tem aqui uma distribuição. Vocês já são nono ano, vocês já ouviram falar disso antes, que existem lá os níveis de proficiência, né? Porque geralmente vocês ouvem aquela perspectiva lá, né, do abaixo do básico, básico, adequado e avançado. No caso da AP, eles colocam um outro nome, que tem a ver aí com a quantidade de acertos, né? Então, olha só, 8% dos alunos tiveram aí um desempenho muito baixo. Então, de todos que fizeram a prova, 8% tiveram um desempenho muito baixo. 27% teve um desempenho baixo. 15% teve um desempenho médio. E 50% dos que fizeram teve um desempenho alto. Então, assim, é um número que também me deixou bem contente, bastante gente foi bem, né? Então, eu também espero que para a segunda prova a gente mantenha esse valor, tá? Bom, aí agora, aqui estão os acertos de vocês por habilidade, tá? E aí eu já chamo a atenção para uma coisa. Lembra a habilidade que eu mostrei para vocês lá, que no geral deu uma média de 26% de acerto? Vocês, nono B, teve 42% de acerto. Então, a porcentagem de acertos no nono B foi maior que a média dos nonos anos em geral. Então, isso também eu achei bem bacana. Mesmo a gente não tendo concluído, vocês conseguiram perceber ali mais do que as demais turmas, tá? E aí, tanto é que essa é a única habilidade que está abaixo de 50%. O restante vocês podem ver, né? Estão todos aqui beirando, 58, 60. A primeira habilidade aqui, que é do sétimo ano, 77%. Outra aqui, 81% de acerto. Então, de maneira geral, vocês foram bem na prova, né? E eu fico muito contente com isso. O que eu ia comentar é o seguinte: vocês sabem, né? Todo fim de bimestre a gente tem aquela semana que é a SEI, né? A semana de estudos intensivos. E nessa semana de estudos intensivos a gente vai trabalhar as habilidades em que vocês não foram tão bem na AP.
Que nem no caso de vocês, a habilidade que está aqui com o valor mais baixo é essa habilidade aqui, de 42%, né? A habilidade 09. E aí eu vou ver, porque depois né, bate aqui, tem duas de 58%. Então, provavelmente, essa aqui, com certeza, eu vou escolher mais alguma habilidade que a gente vai retomar nessa semana de estudos intensivos, tá? Para poder esclarecer alguma dúvida que ainda possa existir, tá certo? Gente, sobre o desempenho de vocês têm alguma dúvida? Opa, Nenhuma, professora. Ou até aqui tudo bem, então? Bom, se acerca dos resultados está tudo bem, a gente vai agora, então, fazer a correção das questões de geografia. Aqui, eu sei que foi uma coisa que a gente não pediu, mas que é uma coisa que a gente vai pedir no dia da prova para vocês, que na segunda vocês procurem anotar no caderno de geografia, no caderno de história, as respostas que vocês estão marcando na prova, para que na hora que a gente for fazer a correção, vocês saibam se vocês assinalaram corretamente ou não, tá? Mas eu sei que, de repente, alguém pode ter anotado, se alguém anotou, ótimo, mas não se preocupem, né? Essa primeira não teve essa orientação para vocês. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês como que a gente identifica as questões, né? Vocês estão vendo que depois do número da questão tem um código. Quando o código começa com H, é história. E quando começa com G, aqui, ó, quando começa com G, é uma questão de geografia, tá certo? Então, a primeira questão que a gente vai trabalhar é a questão 4. E aí, vamos lá, tem um texto para a gente analisar para poder chegarmos aí na resposta. Então, vamos lá. Leia o texto abaixo. A Alemanha se torna o país com taxa de natalidade mais baixa do mundo. A Alemanha passou o Japão e se tornou o país com a taxa de natalidade mais baixa do mundo. A pesquisa mostra que, nos últimos 5 anos, a Alemanha teve uma média de nascimentos de 8,2 crianças por 1.000 habitantes. Em seguida, vem o Japão, com 8,4 crianças nascidas a cada 1.000 habitantes no mesmo período. Considerando os países europeus, Portugal e Itália estão atrás da Alemanha, com uma média de 9 e 9,3 crianças nascidas por cada 1.000 habitantes, respectivamente. Por outro lado, o país com a taxa de natalidade mais alta do mundo é o Níger, na África, com média de 50 nascimentos por 1.000 habitantes. Então, esse texto aqui, ele é um fragmento que foi acessado em dezembro de 2015, tá? Do que o texto está falando, pessoal? Taxa de natalidade e mortalidade. E está falando aqui das taxas de natalidade, né? E aí, morrem. Está falando de... Não, nasce. Eu quero que vocês me mostrem onde é que está falando de morte no texto. O povo que está falando Desculpa, que tem morte. Dona. Desculpa, dona, eu confundo. Não, Luísa, tem mais gente falando de morte. Ali no texto só está falando de nascimento, hein, galera? Só de natalidade. Ele não está falando de mortalidade em nenhum momento. Então, tomem cuidado, tá bom? Nem sempre esses dois temas vão aparecer juntos. Pode aparecer, vai ter momento que vai falar só de uma coisa, só de outra. Então, esse trecho está falando só de nascimento, tá? E está falando o quê sobre os nascimentos? Que aumentou? O texto está falando que aumentou os nascimentos? Não, mais baixa do mundo. Desculpa, diminuiu, dona. Meu Deus. Eu não tô falando nada com nada hoje. Desculpa, dona. Vamos lá. Com sono. Eu dormi 5 horas só. Então, gente, está falando da ideia da diminuição dos nascimentos.
né? Vamos lá. Vamos dar uma olhada nas alternativas. De acordo com esse texto, a quebra da taxa de natalidade na Alemanha ocasiona a... Então, diminuir o número de nascimentos vai resultar no quê? A. Continuidade do crescimento da população e da taxa de reposição demográfica. Isso vai acontecer diminuindo o nascimento? Vai? Não? Não sei. A Isabela colocou no chat que não. Gente, alguém pode me ajudar com o chat? Porque eu não consigo ver o chat e a prova ao mesmo tempo. Então, se vocês puderem ir me avisando quando tem coisa no chat, eu agradeço. Desculpa que eu não tinha visto. Então, não dá. Se eu estou falando que está diminuindo os nascimentos, não tem como ter uma continuidade do crescimento da população. Então, a gente já joga fora. B. Estabilidade demográfica devido ao grande contingente de jovens adultos. A gente falou de população na Europa. Existe uma estabilidade demográfica lá ou eles estão passando por algum problema em relação à população? Densidade demográfica. A Isabela falou no chat que acha que não tem estabilidade. Não tem estabilidade. Por quê, Isabela? Você lembra? Porque depois a população vai envelhecer. Ela colocou. Tá certo. A Europa tem um perfil de pessoas mais velhas. A gente está vendo aqui que o texto trouxe da questão dos poucos nascimentos. O que isso significa na prática? Inclusive, a gente comentou de algumas políticas que tratam disso. Inclusive na própria Alemanha. Vocês não lembram? Ela colocou que a população vai diminuir. Isso! Muito bem. A população está diminuindo. Então, se está diminuindo, ela não está estabilizada. Logo, a gente pode jogar a B fora, tá certo? A C. Perda econômica devido à diminuição da população em idade ativa. Ou, como a gente tratou aqui, a população economicamente ativa. Dona, eu não sei, eu estou em dúvida entre a B e a C, mas eu acho que deve ser a C. A Isabela também acabou de colocar aqui no chat que é a C. Então, José, eu acabei de jogar fora a B, né? Porque, como a Isabelle falou, a Alemanha está passando por uma diminuição da população. Então, se está diminuindo, não está estável. Então, a B não pode ser a resposta. Tá? A C, gente, faz sentido porque, perda econômica devido à diminuição da população em idade ativa, que é a diminuição, então, da população economicamente ativa, daquelas pessoas que deveriam estar na idade de trabalhar. Então, se eu tenho menos gente trabalhando, tem trabalho que está deixando de ser feito. E se esse trabalho não está sendo feito, dinheiro está sendo perdido. Tudo bem? Vocês conseguem entender essa linha de raciocínio? Então, se eu tenho menos gente trabalhando, eu tenho menos geração de riqueza. Então, eu vou ter perda econômica. Então, a C faz sentido. Vamos olhar a D. D, retração, nos índices de expectativa de vida e da totalidade da população idosa. Então, essa aqui... não dá para a gente falar disso, porque ele só está falando de taxa de nascimento, de taxa de natalidade, ele só está falando dos nascimentos. Então, não dá para falar que diminuiu a expectativa de vida e o tamanho da população idosa quando a gente olha só quantas crianças nascem. Não dá para falar isso. Então, no caso dessa primeira questão de geografia da AP, a resposta correta é a letra C. Perda econômica devido à diminuição da população em idade ativa. Tudo bem, gente, nessa primeira questão? Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu não. Então, a gente vai seguir para a questão 5.
A questão 5, pessoal, ela tem um mapa. E aí, aqui a gente tem que buscar os nossos recursos de leitura cartográfica para a gente chegar na resposta, tá? Bom, aqui, né? Observe o mapa abaixo. Então, a primeira coisa que eu faço é ler o título do mapa. Fauna ameaçada de extinção, aves 2010. Então, o que a gente vai encontrar de informação aqui nesse mapa? Pelo título. Animais ameaçados de extinção. Mas todos os animais, que animais? Aves. Então, a gente vai observar somente as espécies de aves que estão ameaçadas de extinção. Quando a gente vem para a legenda do mapa, a gente tem mais duas informações. A parte mais escura é o que eles chamam de vegetação primitiva, e aqui a gente pode entender também como vegetação original. Isso significa o quê? Que é a vegetação, né, a mata que deveria existir naquele lugar, se o homem não tiver mexido por ali. E a parte mais clara é a área antropizada. O que isso significa? É a área onde teve ali a mão do homem, então teve interferência humana. Tudo bem? Bom, então sabendo disso, que a gente vai olhar as espécies e vai olhar a área preservada e a área onde o homem alterou o meio natural, vamos dar uma olhada no mapa. Bom, vamos começar olhando aqui, ó, olha a região norte. O que dá para a gente falar a respeito da região norte em relação à vegetação original? Ou a vegetação primitiva, como o mapa chama? Olha a legenda de novo. A cor mais escura é vegetação primitiva. A cor mais clara é a área que o homem mexeu. Região norte. Em relação à cobertura, o que dá para falar? Que tem uma boa vegetação e ainda tem bastante mata. Que tem, né, quando a gente olha a vegetação primitiva, os estados da região norte, de maneira geral, eles têm muita ainda da vegetação, né, da original preservada. São poucas as manchas brancas, né, onde é antropizado, ó. Aqui no Pará acaba tendo um pouco mais, mas olha só, no Amazonas tem uma mancha em outra, no Acre uma mancha em outra, no Amapá, em Roraima. Então, a maior parte da região, ela está coberta com a vegetação original. Que na região norte é o que mesmo? Qual que é a vegetação que a gente encontra ali? Eita, isso vocês estudaram lá no 7º ano, povo. Amazônica? Falar amazônica. Floresta amazônica, isso mesmo. Então, a cobertura vegetal na região norte é a floresta amazônica. Então, o que a gente está vendo aqui, segundo esse mapa, é que, de maneira geral, a floresta está preservada. Isso significa o quê? Que a casa dos bichos ainda existe. Então, a casa das aves, no caso aqui que a gente está vendo, ela está preservada. Então, se eles têm casa, muito provavelmente eles estão seguros. Tanto é que, olha só, no Acre não tem nenhuma espécie ameaçada, em Roraima não tem nenhuma espécie ameaçada, no Amazonas, vocês estão vendo? Tem uma espécie. No Amapá, tem uma espécie. No Pará, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque aqui a gente já viu que tem mais presença do homem. Então, aqui, a casa dos passarinhos, vamos dizer assim, já não está tão inteira, tão preservada. Aqui eles correm risco mais de sumir. Então, vocês entenderam como que a gente faz essa leitura? Eu vou relacionar a presença da floresta com a presença das aves. Tudo bem? Aham.
Então, vamos continuar olhando. Olha a região Nordeste. O que dá para a gente falar aqui? Tem mais mata, tipo, no meio do Nordeste, porque o litoral tá com mais presença do homem, e ali a região do Maranhão e Tocantins. Isso, aqui no Maranhão tem uma mancha bem acentuada, né, da presença humana. Quando a gente olha aqui, realmente, no litoral, até por uma questão da formação do território, né, da ocupação do território brasileiro, a faixa litorânea, tanto é que não é só no Nordeste, ó, se a gente olhar o mapa todo, o litoral, ele é mais, né, sem a presença da vegetação. E em relação às espécies, o que dá para falar? Tem bastante espécie ameaçada de extinção. A gente observa aqui que na região Nordeste tem bastante aqui, né? Inclusive, eu esqueci de falar. A escolha por usar aqui, né, o desenho das aves, isso em cartografia tem um nome, é a iconografia. Por quê? Poderia simplesmente colocar ali o número de espécies, poderia usar algum símbolo, mas nesse caso eles quiseram retratar com o desenho das aves. Então, isso, cartograficamente falando, tem o nome de iconografia, tá bom? Bom, então ali a gente viu que tem bastante espécie ameaçada. Vamos pensar, vamos pegar aqui, ó, o Centro-Sul, ó, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. O que a gente pode falar dessa região? A região mais próxima, tipo, da região norte é a que tá mais preservada, assim, que é tipo Mato Grosso, ali a pontinha de Mato Grosso do Sul, fazendo fronteira. Essa região que tem mais animais, mais mata. Tá mais preservado. Você sabe, eu achei muito legal a sua intervenção, Maria Eduarda, porque tem uma coisa que a gente ouve falar muito, né? Quem presta atenção nesse tipo de notícia, obviamente, que é o avanço da fronteira agrícola. O que isso significa? A região centro-oeste não é a região produtora de grãos, né? Então, da soja, do milho que a gente exporta, e também a produção de carne bovina, não é ali que estão os rebanhos? Então, é uma região que foi antropizada, né? Então, a presença do homem resultou, né, ao desmatamento e a implementação desses cultivos, né? Quando a gente olha que mais próximo aí dos estados da região norte tem mais floresta, e conforme a gente vai caminhando em direção ao centro-sul, vai diminuindo a vegetação original e aumentando a área antropizada, é justamente por isso, porque a lavoura, né, os espaços agricultáveis, eles foram sendo ocupados do sentido sul para o norte. Então, ali é onde ainda não chegou a fronteira, só que existe um desejo de. Então, tem um movimento que tenta chegar naquela região com as atividades agrícolas. Então, por isso que ali ainda resiste, mas a gente não sabe por quanto tempo, tá? E em relação às espécies, o que dá para a gente falar? Não são tantas comparadas à região Nordeste, mas acho que ainda tem uma boa quantidade, assim. Isso mesmo. Não são tantas, mas ainda assim tem aqui uma diversidade de espécies importante, né? Vamos dar uma olhada, aquela olhada esperta, na região Sudeste. Então, olha só, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Dá uma olhada em São Paulo. Praticamente não tem vegetação primitiva, né? Tem umas manchas que estão aqui, ó, mais próximas do litoral. Essas manchas aqui, pessoal, elas existem no estado de São Paulo ainda porque elas estão dentro de parques estaduais. Ou seja, existe uma legislação que proíbe que essa mata seja derrubada, que é justamente o Parque Estadual da Serra do Mar. Então, quando a gente vai para o litoral,
A serra que a gente desce, aquela mata bonita, ela só existe ainda porque aquilo ali é um parque estadual. Então, são os resquícios de vegetação original, que no caso de São Paulo, né, principalmente mais para o leste, é a faixa de Mata Atlântica. Então, assim, São Paulo praticamente não tem vegetação original. E aí, mas é interessante a gente pensar que tem 3 espécies ameaçadas somente dentro do estado de São Paulo. Mas aí a gente olha para Minas, né? Minas também, mais da metade está antropizado, e aqui a gente já nota uma quantidade maior de espécies. E a mesma coisa a gente pode falar Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tudo bem? E aí a gente caminha para a região sul, é a mesma linha de pensamento, né? A gente vê, ó, o Paraná também é bem parecido com São Paulo. Santa Catarina tem uma parte preservada, mas ainda assim abriga ali, né, as espécies ameaçadas. E no Rio Grande do Sul, a gente tem parte do território que está ocupado e parte que tem ainda aí a presença da vegetação. Deixa eu beber uma água, pessoal. Bom, isso dito, vamos olhar, né? Então, a gente fez a leitura do mapa, vamos dar uma olhada nas alternativas, né? No que vai ser perguntado. Então, nesse mapa, a maior quantidade de aves ameaçadas de extinção está concentrada na região A, Nordeste, B, Norte, C, Sudeste, D, Sul. E aí? Nordeste. Lá na região Nordeste, né? A gente viu que está muito espremido ali, bastante passarinho e diversas espécies, né? Tem uma diversidade maior de espécies. Então, essa questão, a resposta correta é a letra A, Nordeste. A próxima questão, pessoal, é a questão 9. A questão 9, ela vem acompanhada aí também de um texto para a gente pensar. Alguém gostaria de ler? Não tem problema, eu leio então, pessoal. Vamos lá. Eu posso ler. Então, por favor. De acordo com o relatório da New World Wealth, eu não sei falar isso, É professor. o Wealth, tá certo. Wealth. A soma das fortunas milionárias africanas chegou a 660 bilhões de dólares em 2014 e o número de milionários no continente deve chegar em 234 mil até 2024. A bonança milionária, entretanto, não foi acompanhada por uma proporcional distribuição entre toda a população africana. Desculpa. O número de pessoas no continente que vivem com menos de 1,25 dólares por dia, cerca de R$ 4,30 por dia, ou R$ 130 por mês, aumentou de 411,3 milhões para 210 em 2010, para 415,8 milhões em 2011, segundo o Banco Mundial. Bom, esse texto também, ele é um pedacinho, né? Ele é um fragmento. Um fragmento que foi aí acessado em fevereiro de 2021. Então, essencialmente, o que o texto está falando? O texto está falando sobre a distribuição desproporcional da grande riqueza no território africano. Ele fala aí dessa questão, né, da riqueza não ser distribuída de maneira proporcional. Ele também fala, né, que nesse período, né, de 2014 a 2024, o número de milionários no continente africano ele vai aumentar e que a soma dessas fortunas também está cada vez maior, certo? E ao mesmo tempo que a fortuna e os milionários crescem, aumenta também a quantidade de pessoas que vivem
na pobreza ou na extrema pobreza. Porque quando ele traz aqui para gente, né, pessoas que vivem com menos de $1,25 por dia, que quando pegaram e escreveram esse texto dava aproximadamente R$ 4,30. Eu não sei quanto está a cotação do dólar hoje, mas pode ser um pouquinho mais. Mas a título que a gente pensa aqui, faz comparativo, dá R$ 130 por mês. Então aumentou, né? Subiu quase 4 milhões de um ano para o outro, das pessoas que vivem nessas condições. Veja, R$ 130 por mês. Com esse dinheiro, a pessoa tem que morar, tem que comer, tem que vestir, tem que comprar remédio, ou seja, ela tem que fazer atender todas as suas necessidades básicas com R$ 130 por mês. Isso é possível? Com um pouco de conhecimento que vocês têm aí da vivência, né? Dá para viver com R$ 130 dignamente? Não dá. Então, o que o texto está trazendo para a gente é o quê? Olha que coisa doida. Quanto mais renda per capita. Quanto mais gente rica eu tenho, mais gente pobre eu tenho também. Vocês entendem? Então, para que cada vez... O dinheiro fica todo nas mãos de poucas pessoas, fica concentrado lá, e aí não tem dinheiro para todo mundo. Mesmo tendo mais dinheiro no planeta do que pessoas. Exatamente. Então, a gente tem a ideia lá, o aumento da concentração de renda, e aí, consequentemente, aumenta também essa distância entre um e outro. Entendem? A Cassiane disse no chat, deixa eu ver se foi a Cassiane, que eu não tô com o chat aberto. Paga nem a conta de luz, nem de água. Não paga nem um botijão de gás aqui. Então, realmente fica difícil, né? Então, o que a gente o texto traz justamente é essa reflexão para gente, que não dá, né, para aumentar o número de pessoas ricas sem aumentar a quantidade de pessoas que vai viver numa situação de pobreza extrema, certo? A Bel disse no chat, eu não tinha visto ela colocou antes, não dá, só se você tirar muita coisa importante da lista de compras e gastar muito pouco. Pois é, e na real, né, gente, nem assim mesmo. Se a gente for pensar nos dias de hoje, você vai... vocês podem conversar com as famílias de vocês aí. Você passa no supermercado, você pega 3, 4 coisas, deu R$ 100, assim, é um negócio absurdo. A minha avó morando sozinha, ela das 6 horas assim, deu 6 horas, ela vai dormir literalmente com as galinhas. Sabe? Sempre assim. Não deixa uma lâmpada acesa. O que ela usa é máquina de lavar e chuveiro para tomar banho. Os banhos dela tem no máximo 9 minutos. 300 conto de luz. Então, são gastos que a gente tem que é impossível de se manter com esse valor, né? Então, por isso, realmente, até como a Isabela colocou aqui no chat, as pessoas vivem numa situação extremamente precária, porque falta, né? E aí é óbvio, vai faltar comida, e faltando comida, falta saúde, porque as pessoas passam a adoecer, né? Por falta daquilo que é básico para o funcionamento do corpo humano. Então, é só um jeito de acentuar ainda mais as diferenças, né? As diferenças socioeconômicas, e deixar mais pessoas vivendo em situações muito precárias, né? E isso, meus caros, é a cara do capitalismo, né? O sistema econômico capitalista, ele funciona desse jeito. Para ter gente muito rica, a gente tem que ter uma massa de gente muito pobre também. Uma coisa não existe sem a outra. Entendem? Então, isso aqui é característico do capitalismo. Vamos lá. Então, a partir desse texto, a gente vai pegar aqui, ó. Esse texto indica que os países do continente africano apresentam alto índice de desenvolvimento humano. Não. Não, né? A gente está falando que as pessoas aqui vivem numa situação super complicada, então o IDH deles é baixo. B, baixa renda per capita. Acho que é. Sim. Vamos olhar as outras. Eu coloquei esse. Eu também. Vamos lá.
C, elevado produto interno bruto? Não dá para falar do produto interno bruto só falando das riquezas aqui. D, pequena expectativa de vida? Aqui, Definitivamente não. pelo texto, também não dá para a gente falar de expectativa de vida, né? Então, a única resposta aqui que se encaixa, na real, é a B, que é baixa renda per capita, que é o que a gente está falando lá da ideia dos R$ 130 por mês. Então, a resposta... 1,25 dólares por dia para cada pessoa. Isso. Então, a resposta adequada aqui na questão 9 é a letra B. Tá bom? Tudo bem aqui? Tudo, professora. Então, vamos lá. Questão 10. Mais um mapa bonito aqui, bonito, vistoso, para a gente analisar. Pergunta: que país é esse aqui? Austrália. Austrália. Fica na Oceania, né? Isso, É o Austrália. continente o nome? É o continente, o nome do continente é Oceania? O continente é a Oceania, mas Olha. a Austrália, ele acaba sendo o maior território também, né, da Oceania. Tem outros países na Oceania? São Não. as ilhas? A Nova Zelândia, né? Eu acho que é Ah, o mais, acho que talvez o mais conhecido depois da Austrália é a Nova Zelândia. Então, e aí tem uma série de ilhas também, alguns arquipélagos por ali. Então, vamos lá, ó. Aqui, esse mapa da Austrália, vocês estão vendo, ele está aí, né, com cores distintas e uma numeração distinta também, né? Bom, isso dito, vocês vão olhar aqui no cantinho esquerdo, tem aqui uma legenda, né? é sobre o clima, né? Isso, quando a gente olha aqui os temas, quando a gente olha a legenda, a gente já percebe que aqui a gente vai conversar a respeito de clima. Então, a numeração e a cor correspondem a um clima. Então, a gente tem aqui 6 climas: o equatorial, o tropical, o subtropical, o deserto, o semiárido e o temperado, tá? Então, vocês estão vendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí tem aqui a distribuição do território. A gente vai passar um por um, tá? Aqui na legenda, o 5 está escrito aqui seminário, mas não é seminário, tá, pessoal? É semiárido. Tá? Não existe clima seminário. Seminário é outra coisa. Então, vamos lá. Então, ele distribui para a gente observar em quais regiões da Austrália a gente vai encontrar esses tipos de clima, tá? Então, mais ao norte aqui, a gente encontra, então, segundo a legenda, o clima equatorial. Vocês sabem me dizer quais são as características do clima equatorial? Na verdade, não. Eu acho Olha, que deve ser quente e úmido. isso que eu ia perguntar para vocês. Parando pra pensar na linha do Equador, fica no mar, né? E aí divide a terra. É tropical, né, professora? Então, olha só, tem o tropical e tem o equatorial. São 2 climas distintos. São climas diferentes. Então, o equatorial, seu raciocínio está certo, Luísa. Tem sim relação lá com a linha do Equador. Então, são as regiões que estão mais próximas do Equador. Em relação Eu acho que as estações do ano devem ser bem equilibradas, né? Já que está na linha do Equador, que é o meio do planeta. Então, a gente vai ver que, na verdade... Tem a linha para cima, é tipo uma cruz que faz, não é? No planeta. Tipo, O Equador é a linha de Greenwich. É tipo um anel, José. A linha do Equador. Ah, tá. Eu achei que era tipo assim, uma que ia reto e outra que ia deitada. Então, não, mas tem... é isso. A Mas deitada a do é de Greenwich. Eu não sei falar direito, desculpa. Greenwich. É isso aí. E que fica na horizontal é do Equador.
E aí depois tem os trópicos, que eu não lembro direito, eu sei que. Enfim, as linhas imaginárias do planeta Terra. Isso. Tem a questão aí das linhas imaginárias. O Equador, né, é a linha imaginária que separa o mundo nas porções norte e sul, né? E a linha do meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero, que a gente estudou lá quando a gente estava falando da questão da hegemonia europeia. A linha de Greenwich separa o mundo em leste e oeste, tá? Eu estou separando aqui um mapa para mostrar para vocês, mas daqui a pouquinho. Primeiro, vou pedir para vocês pensarem a respeito da questão do clima. A Luísa falou aí, né? Usou esse raciocínio. O clima equatorial, então, tem alguma coisa a ver com o Equador. E aí você já pensou na ideia do Equador, né, ser quente, e você já mandou um úmido junto. Então, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem está perto do Equador, o que acontece em relação à distribuição de luz solar? O que acontece na região do Equador em relação à quantidade de luz solar recebida? Vocês lembram disso? Não, mas eu acho que o Sol pega bem aquela parte, já que tá a Terra inclinada. E se tá no meio, deve pegar nessa parte, porque a parte de cima é que pega menos, né? Norte. E o extremo sul também, tipo lá na Antártida, eu acho. Eu não sei Então, mais o que eu tô falando. Peraí, ó, eu vou trocar aqui com você. Eu vou pôr um outro mapa, que é o mapa. Vocês lembram de ter estudado lá no 7º ano sobre as zonas térmicas da Terra? Lembrar de ter estudado, eu lembro, só não lembro que eu estudei. Bom, então tá bom, pelo menos o nome não é desconhecido, então eu já fico feliz. Se não é desconhecido, gente, vocês desculpem, isso aqui não é o melhor mapa que eu poderia mostrar para vocês, mas é o que eu achei aqui na primeira pesquisa rápida no Google. Então, assim, esse mapinha, ele está mostrando para gente justamente as linhas, né, as linhas imaginárias, e associadas ao que a gente chama de zona térmica da Terra. Então, olha só. Aqui, bem onde está escrito zona tropical, essa linha no meio aqui é a linha do Equador, tá? Vocês podem ver que a partir do Equador, a distância para o sul e a distância para o norte é exatamente a mesma. Aí, tanto no norte quanto no sul, tem outras duas linhas, certo? Ao sul do Equador, alguém lembra como que é o nome dessa linha? É o Trópico de Câncer. Ao sul é o Trópico de Capricórnio. Ah, tá, de Câncer. E ao norte é o Trópico de Câncer, tá? Ah, eu sempre confundo essas duas, desculpa. Não, mas é fácil da gente pensar, porque ó, o Trópico de Capricórnio, ele corta o estado de São Paulo. Então, se ele passa por São Paulo, ele está no hemisfério sul, certo? E aí, né, por eliminação, o Trópico de Câncer está no hemisfério norte. É que então, faz tempo que eu não vejo um mapa mundidona. Na minha cabeça, Capricórnio estava lá em cima, sabe? Eu sei, mas é isso que eu tô falando, tô dando essa dica para vocês. Se vocês pensarem que Capricórnio corta o estado de São Paulo, né? Então, como o Trópico de Capricórnio corta, o estado de São Paulo, tanto é que quando a gente vai para a cidade de São Paulo, eu nunca lembro se é pela Anhanguera ou se é pela rodovia Bandeirantes. Tem uma placa que fala, aqui passa o Trópico de Capricórnio. É verdade, eu lembro disso. Né? Então, numa dessas rodovias aí tem o marco, né? Que é o que a gente, em cartografia, a gente chama essas placas. Existem também outros tipos de marco que são marcos geodésicos, né? Marcos de coordenada geográfica mesmo. Então, aquela plaquinha ali mostra, é óbvio, né? A gente está passando, não tem nenhuma linha desenhada, nem nada assim. Mas, quando a gente faz as medições,
É por ali que passaria essa linha imaginária. Então, Nossa, que era... pode Desculpa, falar. Dona, Não, pode falar. desculpa. Não, é que eu esqueci o microfone ligado. Ah, E tudo aí? bem. Oh. Então, olha que interessante, o jeito de você pensar é isso já. Essa linha passa pelo meu estado, logo, então ela fica no hemisfério sul. Vou Beleza? lembrar agora. Eu vou Então, tá lembrar. bom. E aí, depois a gente tem, né? Vocês podem ver que a partir dos trópicos também a distância é a mesma, né? Tanto para o sul quanto para o norte, até a próxima linha, digamos assim, que é a linha de referência, vamos dizer assim. Porque não tem só essa meia dúzia de linhas, né? Linhas imaginárias, existem mais, que é justamente aquilo que alimenta o sistema de coordenada geográfica, tá? Então, assim, as próximas linhas de referência é o Círculo Polar Ártico ao norte e o Círculo Polar Antártico ao sul, tá? Então, a partir dessas linhas, a gente classifica as zonas térmicas da Terra. Gente, olha esse nome, térmica. Térmico vem do quê? Tem relação com que ideia? Térmico? Térmico, eu acredito que é manter alguma coisa, tipo uma temperatura. Se você colocar uma coisa quente, bolsa térmica vai manter ali quente por um Isso. tempo. Então, eu acredito que é alguma coisa relacionada ao tempo, ao clima. É relacionada à temperatura, tá? Então, zona térmica da Terra, a gente está pensando nas questões ligadas à temperatura e a quantidade de luz solar que chega em cada uma dessas áreas. Então, veja, na região do Equador, que fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, essa é a área mais iluminada do planeta. Que pegando a fala da Luísa, né? A gente sabe que tem uma pequena inclinação da Terra, então, ora tem mais sol no hemisfério sul, ora tem mais sol no hemisfério norte por conta dessa inclinação. E é o oposto, né, inclinação. dona? Quando tá frio aqui, tá calor lá. Quando tá, sei lá, outono lá, Isso. tá inverno. É mesmo, Tá. é a ideia, né? Ó, vou pegar aqui, né? Se tá inclinado por um lado, tá chegando mais luz aqui do que aqui. Quando eu inclino para o outro, inverte, né? Então, assim, então por isso que é invertido. Quando é frio no lugar, é quente no outro e vice-versa, tá certo? Mas uma coisa que a gente sabe com isso é que nessa parte aqui do Equador, eles recebem muita luz solar o ano todo. Então, a primeira coisa que a gente fala, sim, que perto do Equador a gente está falando de uma área quente, constantemente quente, tá? Então, o ano todo é quente. E a questão de ser úmido tem a ver também com outras características que a gente encontra nessa região. Então, olha só, a gente está falando da Austrália, tá vendo que a pontinha está realmente dentro, mais assim, se a gente for olhar a distância, de novo, eu sei que isso aqui não é a melhor imagem, mas acreditem aqui um pouquinho em mim também. Essa ponta que a gente está classificando como clima equatorial, ela está mais próxima realmente da linha do Equador. Então, vai ter essa característica de ser quente e ser úmida, tá? Eu vou voltar com o mapa da Austrália para a gente continuar. Peraí, eu estou perdida nas abas. Aqui. Bom, o ponto 2, então, o clima equatorial é quente e úmido. Beleza. E é assim o ano todo, tá? O 2 é o clima tropical. Vocês viram lá, né? O clima tropical também fica lá na parte, né, na zona tropical, né, ou intertropical, que eu acredito que eu gosto mais de usar esse termo porque ele é mais correto, né? Intertropical é aquela área que está entre os trópicos. Então, a zona tropical, o clima tropical, ele vai estar associado, então, a essa área intertropical. Também recebe bastante luz solar, a gente já pode falar que é uma região que é quente ou fria? Quente. É uma região quente, Quente. né? Bom,
Brasil, acho que vocês já devem ter até ouvido músicas, né? A gente não canta lá com o Jorge Ben, né? Moro num país tropical. E tem uma também no Sudeste, o clima é tropical. Geografia. Então, moro num país tropical. Abençoado por Deus, bonito por natureza. Beleza. A gente mora num país tropical. Qual que é a característica do nosso clima? É quente. É quente, mas é quente o ano inteiro? Não. Muda. Mas não esfria tanto. Não esfria tanto, mas a gente Não, e a gente quase congela, dona. Não, mas isso é porque a gente não tá acostumado, né? Porque vai lá pro sul pra você ver. Ai, mas saber que 14 gosta graus de eles frio. estão de Teve regata uma vez que lá. eu fui conhecer a neve, que foi no shopping. Sabe aqueles negócios que tem neve dentro? Eu fui dando, nossa, minhas pernas. E eu fui de shorts ainda, minhas pernas quase. Que negócio que tem neve dentro? Tá falando de pista de patinação no gelo? Não, tipo assim, sabe, é quando você vai no shopping, tem tipo um lugar assim que eles fazem uma área que eles colocam neve, aí tem bar de gelo, essas coisas. Gente, eu só fui em pista de patinação no gelo no Dom Pedro. É muito da hora. Eu não lembro o shopping que eu cada fui. tombo. Bom, vamos lá. A gente tem, então, a zona tropical é quente, mas ela vai ser menos quente que o clima equatorial, tá certo? Outra coisa que diferencia, né? Vocês já falaram, não é quente o ano todo, vai ter uma época do ano que é um pouco menos quente. Vai ter região do Brasil que a gente nem pode falar, por exemplo, que tem frio, né? Por exemplo, o inverno lá na região amazônica, a média de temperatura fica em 24, 25 graus. 24, 25 graus, gente, não é frio. A gente tá com essa temperatura, a gente tá tudo na rua, andando, no sol, curtindo o dia. Então, isso são as temperaturas mais baixas que chegam nessa região. A gente está falando, né, do clima tropical. Então, dependendo do ponto do território, a gente vai ter uma característica. Outra coisa, o clima tropical, ele também é um clima tropical úmido, né? Quente e úmido. Mas é menos úmido que a região equatorial, tá certo? Chove, mas chove menos do que no clima equatorial. Então, a característica do tropical também é quente e úmido, tá? Depois a gente tem o 3 aqui, que é o subtropical. Olha o nome, gente. Subtropical. Sub é a ideia que é algo que está abaixo, certo? Então, o clima tropical ele é predominante na parte que está, né, no caso do Capricórnio, ao sul do Trópico de Capricórnio, no caso do Trópico de Câncer, ao norte do Trópico de Câncer, certo? Bom, então a gente tem esses dois pontos. O clima tropical, ele acaba sendo um pouco parecido com o clima temperado. Né, o clima subtropical, perdão. Eles são um pouco parecidos. Por quê? Nessas regiões do planeta, a gente vai ter as estações do ano bem marcadas. O que isso significa? Que o verão vai ser quente, que o inverno vai ser frio, que no outono as folhas vão cair das árvores, e na primavera vai ter flor e passarinho para todo canto. Bem aquilo que a gente vê em desenho animado, tá? Então, nessas duas regiões, as temperaturas, né, as temperaturas não, o clima, né, as estações do ano, elas são bem marcadas, tá certo? Depois a gente tem a região 4, né, que é essa mancha grande aqui, que é a região deserto. O que caracteriza um deserto, pessoal? Qual que é a característica de um deserto? Árido, quente, seco, areia, não tem muita vegetação rasteira, não tem água, quer dizer, até tem, mas só nos oásis, em alguns lugares, onde passa um afluente de algum rio ou alguma coisa assim. Uhum. Acho que é isso. Acho que é isso. Então, vamos lá. Então, eu vou ensinar uma coisa para vocês. O que dá a característica para a gente falar, ó, esse lugar aqui é um deserto, é a disponibilidade de água. Então,
Se eu tenho pouca água, assim, níveis muito baixos, a gente pode falar que essa região é um deserto. Eu posso falar que todo deserto é quente? Não, porque eu tenho desertos frios, tá? É claro que na nossa cabeça, até mesmo pelos produtos culturais que a gente consome e tudo mais, a gente já criou na nossa cabeça que o deserto é isso que a Luísa descreveu. É quente, um monte de areia, não tem planta, aquela coisa escaldante, não tem água, porque essa é a imagem que a gente construiu, que foi construída na gente através dos contatos culturais que a gente tem. Culpa dos filmes de cowboy americano. Isso, né? Ou aqueles filmes que vão retratar ali, né, o deserto do Saara, por exemplo, que é realmente um deserto quente e seco. Com deserto frio. Então a gente tem aqui na América do Sul o deserto do Atacama, que fica, né, na região da costa oeste, perdão, da América do Sul, né? Fica então ali de margens para o Oceano Pacífico. Ali é um deserto frio. Também nos polos, a gente, por exemplo, na Antártida, a gente pode falar que é uma região desértica. Aí vocês vão virar assim para mim, mas professora, como assim? Porque não tem lá um monte de gelo? Gelo também não é água? Então, aí é que tá. A gente tem que falar da água no estado líquido. Ah, tá. Então, gelo congelado, né? Água congelada não conta. Então, tem deserto gelado também nessa condição, porque a água no estado líquido ou no estado de vapor na água, né, que garante a Ô, umidade. professora, então o Alasca é um deserto gelado? Calma lá. O E Alasca, ele... tipo, Aqueles desertos de sal. a Antártida, essas Então, coisas? vamos lá. O Alasca não é deserto, porque o Alasca ele é uma região gelada e tudo mais, mas ele tem rios perenes, tem lagos, tem água na forma líquida. Então, não E é tem muito deserto, salmão também. tá? Então, veja, se tem água na forma líquida ou na forma de vapor, a gente não chama de deserto, tá? Não pode ser deserto. Então, não quer dizer que todo lugar que tem gelo, né, que vai ter neve, por exemplo, é desértica. Não, não é isso que eu estou dizendo, tá? Então, assim, deu exemplo aqui na América do Sul, o deserto do Atacama, que é um deserto frio. Como eu disse, se a gente pensar lá na Antártida, tem regiões ali que a gente fala que a região é um deserto frio, porque a água ali está congelada, né? Então ela não está na forma líquida, então eu posso dizer que é um deserto gelado, tá? Então cuidado só para vocês não fazerem essa confusão. Bom, beleza. A parte 5 aqui, ó, que também ocupa um território bem considerável, é o semiárido, né? Que aqui está escrito errado. O semiárido, pessoal, também, qual que é a característica de uma região semiárida? Tem água em alguns períodos do ano e depois o resto é seco. É seco. E o semiárido, ele tem também uma característica de ser quente, né? Se a gente pensar, por exemplo, o semiárido brasileiro, né, que fica ali numa parte da região Nordeste, a gente tem essa característica de ter pouca água e ser quente. Então, assim, de novo, vocês podem virar professora, mas o deserto também tem pouca água. Então, qual é a diferença do deserto para o semiárido? É justamente isso. No semiárido tem pouca água, mas o deserto tem menos água ainda. Então, o semiárido ele vai ter ali uma disponibilidade de água um pouquinho maior do que aquela que a gente encontra numa região desértica. Então, por isso que tem essa diferenciação. Então, como a Luísa falou, em alguns momentos do ano no semiárido tem, né, tem água, tem chuva, né? Num volume maior do que a gente encontra em região de deserto. Tudo bem? Com isso, a gente falou de todos os climas aqui. Vamos lá. De acordo com esse mapa, a maior parte do território da Austrália é composta por climas do tipo A, frio e seco. B, frio e úmido. C, quente e seco.
D, quente e úmido. E aí? Deixa eu contar uma coisa para vocês. O deserto da Austrália é um deserto quente, tá? Só para Colocaria ajudar quente e vocês. seco. Então, olha, olhando o predomínio no território, olha o tamanho do deserto e olha o tamanho do semiárido. Então, a maior parte do território australiano está sobre o clima quente e seco. Tá? A resposta correta aqui é a letra C de certo. Tá bom? Eu sei que essa demorou um pouco porque a gente tinha que relembrar esses conceitos que vocês viram lá no 7º ano. Tá? A próxima questão de geografia, peraí que deu uma travada aqui, é a questão 13. Outro mapa. Aqui eu já vou fazer um parênteses, pessoal. A civilização segundo Huntington. Huntington aqui é um estudioso chamado Samuel Huntington. Ele propôs para o mundo a ideia da teoria de choque de civilizações, onde ele defende que as guerras elas não seriam mais por motivações territoriais, nem econômicas, mas por choques aí ligados a aspectos culturais e religiosos. Bom, a gente acabou de terminar, né, de falar ali da Índia, e a gente viu que hoje, na Índia, existem duas regiões de conflito, cujos motivos, claro, vocês podem ter um até que tem ali um fundo religioso, mas o que está sendo disputado é território. Então, essa ideia do Huntington, ele caiu meio por terra por isso. Porque, na realidade, o que a gente coloca ali, o que a gente sabe mesmo das disputas não fica só no campo do aspecto religioso, do aspecto cultural. Isso vai além, tá? Bom, isso dito, estou adiantando porque isso aqui, hoje, é um assunto que vocês estudam só na 3ª série do ensino médio. Então, eu confesso que quando eu vi essa questão na prova, eu fiquei meio assim, falei, nossa, por que eles puseram esse assunto para eles discutirem? Mas, também, o tipo da questão não é nada que vocês não consigam responder. Mas só para explicar que isso aqui não é agora que vocês estudam mesmo, é no ensino médio, tá? Então, ele separa aqui, vocês viram, né, os territórios do mundo, em algumas classificações. Vamos dar uma olhada na legenda, ó. Ele chama de ocidental, cristã ortodoxa, islâmica, africana, latino-americana, chinesa, hinduísta, budista, japonesa. Certo? Bom, dá para falar que ele usou um único critério para separar as civilizações? Vou mudar a pergunta. Olha só. Cristã ortodoxa, islâmica, hinduísta, budista. O que são essas coisas? Religiões. Religiões. E aí, do outro lado, eu tenho aqui ocidental, africana, latino-americana, chinesa e japonesa. Isso aqui é religião ainda? Acho que é etnia. Que ele já pegou um outro critério para agrupar as pessoas. Então, já começa por aí. Ele usa critérios diferentes. Certo? Mas ele distribui aqui. Então, vamos dar uma olhada, por exemplo, ó, quem que é considerado para ele o mundo ocidental? Ó, Estados Unidos, Canadá, a Europa e a Austrália. Esse povo aqui é o povo ocidental. Veja que interessante. Geograficamente falando, a Austrália está no Oriente ou no Ocidente? Oriente. Está no Oriente, porque ele está aqui, ó, a leste de Greenwich. Só que na classificação dele, a Austrália é ocidental. Então vamos pensar, o que Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália têm em comum? Colonizados pela Europa.
A Europa foi colonizada pela Europa? Ah, não, pera, não. Vamos pensar nos dias de hoje. O que esses lugares têm em comum? Dinheiro. Dinheiro? São países ricos, são países Guilherme disse. desenvolvidos, certo? Olha só, latino-americana, o que eles consideram? Ó, todos nós aqui, né? Do México para o Sul, é tudo latino-americano. A cristã ortodoxa, pega aqui, ó, todo o território russo e alguns países do leste europeu, a Mongólia. Africana, olha que interessante. Ele só considera africana a partir dessa porção do território em direção ao sul. A parte mais ao norte da África, ele considera como islâmica. Então, veja que tem critérios diferentes, certo? Bom, dito isso, vamos olhar o mapa e vamos pensar. Nesse mapa, são considerados países ocidentais aqueles que A. Apresentam semelhanças socioeconômicas. B. Encontram-se posicionados na região intertropical. Vamos olhar, se tem um aqui, outro aqui, outro aqui, eles estão posicionados no mesmo lugar? Gente, então aqui eu tenho ocidental, aqui eu tenho ocidental e ao sul eu tenho ocidental. Eu posso falar que está todo mundo na mesma posição geográfica? Não. Não, então a B não serve. C. Foram colonizados por nações pertencentes à Europa? Não, né? Porque, como eu disse, a Europa não foi colonizada pela Europa. A gente nem fala de colonização europeia. Né? Pode ver, a gente não estuda isso, né? Então, a C também não faz sentido. D. Localizam-se a oeste do meridiano de Greenwich? A gente acabou de falar aqui, né? A Austrália está a leste. Então, o que eles têm em comum apresentam semelhanças socioeconômicas. É todo mundo rico, que nem vocês falaram. Então, para a questão 13, a resposta correta é a letra A. Tudo bem, gente? Deu para entender essa aqui? Deu, dona. Então, vamos lá. Essas que tem mapa, gente, elas acabam sendo mais demoradas mesmo para a gente resolver, tá? Bom, questão 14. Aqui a gente vai começar a se deparar com coisas que a gente ainda não tinha conversado. A gente não falou dos tigres asiáticos ainda. Então, aqui vai de encontro com aquela habilidade que vocês não foram tão bem, né? Porque faltou a gente conversar disso, não deu tempo ainda, tá certo? Então, vamos lá. Alguém poderia ler o texto? Eu acho que eu posso ler. Por favor. Tigres asiáticos. O termo tigres asiáticos se refere a 4 países da Ásia: Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, que a partir da década de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico. Foram vários fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos. Implantou-se nesses países um modelo industrial caracterizado como IOE, Industrialização Orientada para a Exportação. Esse modelo econômico é fundamentalmente exportador. Dessa forma, sua produção é diversificada e voltada para o mercado de países desenvolvidos. No entanto, o consumo interno não é incentivado, uma vez que os produtos inseridos são uma vez que os impostos inseridos nos produtos são elevados. Os tigres asiáticos, com exceção da Coreia do Sul, adotaram uma política de incentivos para atrair as indústrias transacionais. Foram criadas zonas de processamento de exportações, ZPE, com doações de terrenos e isenção de impostos pelo Estado. O modelo sul-coreano se baseou na instalação de... Como é que chama isso, dona? Olha, eu também não sei se eu li correto, mas eu tô lendo chaebols. Chaebols. Tá. Que se caracteriza
por redes de empresas com fortes laços familiares. Somente na década de 1970 começaram a instalar transnacionais na Coreia do Sul. Entretanto, essas são associadas às empresas do país. Bom, então, esse pequeno texto dá algumas características aí dos 4 tigres asiáticos, né? É interessante que ele traz para a gente que 3 deles têm essa economia voltada, né, orientada para exportação. Então, o que eles produzem não é necessariamente para atender as demandas internas, mas sim para atender a demanda de outros países. Ou seja, eles já produzem pensando que eles vão vender para gente que tem dinheiro, né, para país rico em especial, tá? Esse tipo de modelo, ele não, como o texto traz para a gente, ele não incentiva o consumo interno. Então, assim, o que isso significa? Você está lá produzindo, né, não sei, trabalhando numa fábrica de esses celulares de última geração. Só que o consumidor, tipo, você produz, mas você não é o consumidor desejado. Né? Você pode trabalhar, você produz, você ajuda a produzir aquele produto, você até tem o dinheiro para comprar, mas você não é o público-alvo daquela mercadoria, porque o público-alvo está em outros países, tá certo? E, como ele também fala, a questão dos impostos, né? As taxas praticadas dentro desses países são muito altas. A Coreia do Sul, eu já comentei com vocês em aulas anteriores que a Coreia do Sul ela tem uma dinâmica diferente. A Coreia do Sul, ela se preocupou em fazer outros investimentos, ela investiu muito em educação e ela fez questão de... eles abriram, sim, a economia, receberam investimentos de fora, mas não deixaram que esses investimentos tomassem conta da estrutura econômica do país. Eles têm controle sobre o que acontece ali, né? Então, é um pouquinho diferente, eles têm uma outra pegada. E para eles tudo pode virar dinheiro, pode virar comércio. Tanto é que a própria ideia da indústria cultural, né? O K-pop, ele é um produto comercializado na Coreia do Sul. Né? Quando a gente for falar dos tigres, eu vou trazer uns exemplos para vocês verem como o K-pop movimenta a economia sul-coreana. Né? E é um produto que deu muito certo. É bem interessante a gente entender nessa perspectiva. Que lá na Coreia do Norte eles agora foram proibidos de ouvir K-pop, tanto da Coreia do Sul, tanto porque aí o presidente achou que se eles continuassem ouvindo coisa de outro país, eles poderiam meio que querer, não invadir, mas querer exportar as coisas e tal. Aí ele proibiu. Aí não tem mais banda, não tem mais nada, não pode nem falar mais de K-pop lá. A Coreia do Norte é um regime fechado, né? É uma ditadura, é um regime fechado. Então, as coisas funcionam de um jeito diferente ali, né? Eu tenho dó deles, dona. Hã? Eu tenho dó deles, porque eles têm que ficar ali, né? Naquela bolha, não pode conhecer tudo. Então, mais difícil, não é tão simples a gente conversar sobre o que se passa ali. Tá? E aí, realmente, a Gabriela até colocou aqui, o que rola entre as Coreias, tanto a Coreia do Sul como a Coreia do Norte, são coisas muito distintas. Né? Até existe um movimento de tentar aproximar os dois países, mas as diferenças ali são muito acentuadas e, na verdade, até o processo histórico, você tem que estudar lá o que aconteceu na Guerra das Coreias, que foi o momento que separa, e aí você começa a pensar na família que está no poder na Coreia do Norte. Então, assim, é mais complexo do que parece, né? Então, assim, realmente de ser um regime extremamente fechado, e isso, obviamente, impacta na vida mas será das que se pessoas. trocar, sei lá, o presidente, ele Mas, pode José Miguel, não tem eleição lá. É um ditador, é uma família que está no poder há muito tempo. É isso que eu estou falando. Tem bastante
tem bastante coisa que perpassa as relações lá dentro. Não é simples assim. Deixa eu só ver aqui o que a Gabriela está colocando no chat, ó. Coreia do Sul colocava as músicas que estavam bombando no momento bem alto na fronteira, tanto que deu um rolo enorme, lá não pode usar celular sem ter a supervisão do governo. Então é tipo isso... a Rainha Elizabeth, né, dona? Uma família que está ali na hierarquia e o povo não tem direito de votar, né? A diferença é que a Rainha Elizabeth, ela não manda em nada, né? Ela é decorativa. Só que lá na Coreia do Norte, não. Quem toma as decisões é quem está no poder. A questão do controle, existe sim um controle do que se faz na internet, justamente porque, de novo, é um sistema, um regime fechado, é uma ditadura, então tem sim vigilância sobre aquilo que se faz. Agora, gente, desculpa, é que eu preciso resolver essa questão com vocês. A gente pode falar de Coreia do Norte num outro momento, senão vai acabar a aula, eu não consigo terminar de corrigir. É que você falou que o K-pop ele é comercializado, né, pela Coreia do Sul. É um produto. Então, tem algum... Eu não sei se... Eu não li a matéria, mas eu vi meio que um meme com uma manchete de um país que proibiu o K-pop por parecer muito gay. Nossa, eu não vi isso. Eu não sei se é fake ou se não é, mas tipo, eles podem fazer isso com a intenção de meio que bloquear o poder econômico da Coreia? Da Coreia do Sul? Não. Ixi, gente. Eu falei assim, que o K-pop é um dos produtos. A Coreia é muito maior que isso. O que eu estou querendo dizer é que eles se aproveitaram, né, eles trataram esse instrumento cultural como produto. E isso foi muito lucrativo para eles. Mas não, Luísa, não tem como afetar, mas porque a economia da Coreia do Sul é estruturada de uma outra forma, que a gente vai falar assim que a gente começar a tratar dos tigres. Então, que já depois da correção, a gente já vai falar de Japão e tigre asiático, tá bom? Beleza, dona. Então, vamos lá. De acordo com o texto, né, o desenvolvimento industrial dos tigres asiáticos teve como característica a adoção de políticas típicas das nações socialistas. Gente, a gente acabou de ver aqui que a economia, né, a produção industrial é voltada para atender o mercado internacional, para exportar. Isso aqui não é política de país socialista, tá? Então, a já pode jogar fora. B, o investimento voltado para a produção de commodities. E aqui eu vou fazer um parênteses. Commodity, pessoal, é produto agrícola. Então, a soja, a cana-de-açúcar, o milho, isso são commodities. É isso que os tigres asiáticos estão produzindo? Se eles têm um modelo industrial caracterizado como industrialização orientada para exportação, é commodity que eles produzem? Não. Não. Então, a B a gente joga fora. C, uma elevada dependência do capital internacional. Esse capital aqui é o quê, pessoal? É dinheiro que vem de outros países. Dinheiro que vem de outros países. Então, a gente guarda C aqui. Vamos olhar a D. Uma pequena intervenção estatal na economia. Então, o Estado mexe na economia dos tigres asiáticos. Aqui no texto não está falando nada que o Estado interfere. Certo? Então, a resposta aqui coerente, de acordo com o texto que eles ofereceram, é uma elevada dependência do capital internacional. Por quê? O que se produz está sendo produzido para vender para outro país. Então, eu dependo do dinheiro que está vindo de outros países. Certo? Então, a alternativa correta para a questão 14 é a alternativa C. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Sim, professora. Então, gente, nós vamos parar por aqui. Ainda faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, falta metade, faltam 7 questões ainda, que a gente vai terminar, então, nas próximas aulas, tá certo? Vou interromper a gravação para fazer a chamada. Já falo para vocês também